Graças e paz, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o Senhor fale profundamente aos vossos corações. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 148. Convido a todos a abrir a palavra do Senhor. Salmo 148, que diz assim: Aleluia, louvai ao Senhor dos altos dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Palavra do Senhor. O verso 14 diz que ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Hoje o tema do nosso estudo é eleição incondicional. Estamos fazendo estudo nos 5 pontos do calvinismo. Semana passada falamos sobre a depravação total e hoje nós iremos falar sobre eleição incondicional. O Israel que o Senhor separou para si. E o Senhor chama a esse Israel, a nós, a louvarmos ao seu nome. Por isso eu te convido que no dia de hoje você louve ao Senhor, exalte ao nome do Senhor, você glorifique ao nome do nosso Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu a nós para sermos o seu povo. Muito obrigado porque o Senhor nos comprou através do sangue de Cristo Jesus para que fôssemos hoje ovelhas do seu rebanho, fôssemos teus filhos. Por isso, Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela redenção. Muito obrigado, Senhor, pela manhã que o Senhor nos concede, pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos vivos, pelas nossas famílias, pela tua provisão. Muito obrigado, Senhor. Só temos que agradecer e louvar ao teu santo nome, porque o Senhor é o único, excelso, sublime, majestoso, santo. Louvado seja o teu nome, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, já que o salmista nos chama a louvar. Convido a todos a abrir o seu inário presbiteriano. Você que tem a Bíblia com o inário presbiteriano, inário Novo Cântico. Vamos entoar o cântico de número 43, o Deus de amor. Hino de número 43, o Deus de amor. Desperta já meu coração e louva o Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor, que mesmo amor sem padece os vastos céus, alcança a terra e a todos nós, ensina o amor de
Deus, desperta já meu coração, que louva grande Salvador, cantando em mim triunfante, que Deus é Deus de amor. Amor que um dia se encarnou a fim de me salvar, e que subindo a dura cruz morreu em meu lugar. Amor que exclama, vinde a mim, que busca o pecador. Amor eterno sem igual em Cristo Salvador. Desperta já meu coração, que louva o grande Salvador, cantando em mim os triunfantes, que Deus é Deus de amor. A preço tão real, o sangue do Senhor, com que pagar eu poderei, tal graça, tal amor, quando Ele a mim, um pecador, se digna de aceitar e me levar com seus fiéis a santo e eterno lar. Desperta já meu coração, de louva grande Salvador, cantando em mim os triunfais, que Deus é Deus de amor. Amém. Remido a preço tão real o sangue do Senhor, com que pagar eu poderei tal graça, tal amor, quando Ele a mim, um pecador, se digna de aceitar e me levar com seus fiéis ao santo e eterno lar. Esse é o Deus de amor, Deus ao qual nós servimos, Deus que na eternidade Ele olha para cada um de nós e nos vê sem fé para poder se salvar. E Ele envia seu único filho, seu bem mais precioso, para que assumisse a forma de homem, sofresse no nosso lugar, subisse até a cruz e, através desse sacrifício do sangue vertido, fôssemos comprados, para que hoje tivéssemos direito a estar juntos dos fiéis e juntos daqueles que estarão no eterno lar. Por isso devemos louvar ao nome do Senhor. O mesmo Senhor que nos chama também a termos uma consciência de quem nós somos. Pecadores, necessitando sempre da sua misericórdia e do seu perdão. Por isso, nesse momento, eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Faremos a leitura do verso 33 e 34. Jeremias, capítulo 31, verso 33 e verso 34, que diz assim: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Palavra do nosso Deus. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, nesse momento, eu te convido a você, aonde você estiver, que você curve a sua fronte, que você fale com o Pai Celestial, confesse a Ele aquilo que tem entristecido o seu coração e o coração do nosso Pai. Não precisa fazer uma oração audível, pode ser silenciosamente, só você e Deus. Mas te convido, nesse momento, a curvar a sua fronte e fazer esse momento de oração, de confissão silenciosa. Logo depois estarei orando, agradecendo a Deus pelo perdão que Ele nos concede. Oremos. Pai, Tu que és santo, 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 Tu que estás no mais alto e sublime trono, o Senhor também se mostra, Senhor, ao nosso lado, porque o Senhor é um Deus imanente e transcendente, aquele que está nas alturas, mas está do nosso lado, cuidando de nós. A Ti, Pai, eu venho agora rogar misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, porque somos pecadores. O bem que nós devemos fazer, não fazemos. O mal que não devemos cometer, nós cometemos. Necessitamos da Tua misericórdia, Pai. Nesse momento, cada irmão está pedindo perdão pelos seus pecados. Te peço que o Senhor venha a nos fortalecer para combater o pecado, para cada vez mais nos santificar. Nos fortifica, Pai. Fortaleça a nossa caminhada. E desde já te agradeço pelo perdão concedido através de Cristo Jesus, através do sangue que nos lava de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor, pela redenção, pela remissão dos nossos pecados e por Cristo Jesus. Por isso, oramos no nome dele, já gratos. Amém. Agora que nós já estamos perdoados em Cristo Jesus, eu te convido a abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Siga a santificação. A cada dia, busca ser santo. Não santo querendo ser melhor que os outros, mas santo, sabendo que necessita das misericórdias de Deus. Por isso, em Cristo Jesus, nós estamos perdoados. Eu te convido a cantarmos mais um hino, preparando agora para o nosso estudo. O hino de número 350 do nosso Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano Novo Cântico, número 350, Palavra de Vida. Hino 350 do Inário Novo Cântico, Palavra de Vida. Cante com bastante entusiasmo, com bastante alegria. Da celeste vida, manifesta teu poder, vivifica sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder. Nos vieste conceder.
diz-nos o teu livro, dele emana a luz dos céus, esclarece todo engano, que dos erros livra os teus, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Leitura desta Bíblia, dá-nos hoje, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que a instrução produz. Gozamos, alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Amém. Que oração bonita. Uma oração pedindo ao Senhor que ilumine os nossos corações para aprender da palavra dele. Palavra que retira todo engano, palavra que norteia a nossa Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. Por isso te convido mais uma vez a fechar seus olhos e vamos orar. Depois de um cântico desse bonito, orar ao Senhor que ilumine os corações para que Ele possa nos ensinar através da sua santa palavra. Pai, te agradecemos por esta palavra. Palavra essa que é viva e eficaz. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor fala através dela as nossas vidas. O Senhor nos exorta, nos ensina. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Por isso que o Senhor fala conosco. Mas sabemos, ó Pai, que durante a nossa vida existem, Pai, situações que fazem os nossos corações, os nossos ouvidos insensíveis à Tua voz. Te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha nesse momento a tirar, Pai, toda a insensibilidade do coração. Que o Senhor venha, Pai, calar qualquer outra voz que não seja a sua. E que o Senhor ilumine, Pai, os corações para poder, Senhor, aprender da Tua palavra. Assim eu oro, no nome de Jesus Cristo e na força do Teu Santo Espírito. Amém. Bom, o estudo de hoje, eu disse que semana passada nós falamos sobre depravação total. A gente tem feito um estudo enquanto quarentena, enquanto nosso distanciamento social, conforme é dito por aí, alguns chamam de distanciamento social, outros chamam de isolamento social. O que importa é que a gente está longe. Estamos longe um dos outros. Até essa semana. Semana que vem, retornaremos às atividades, mesmo paulatinamente, mas já estaremos retornando às atividades. Devemos louvar ao Senhor por isso e continuar rogando a Ele a sua proteção. Mas, enquanto quarentena, temos estudado um livro do reverendo Alderi e do Adão Carlos Nascimento, que é O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Um livro muito bom, um livro fino. Se você tiver a oportunidade de comprar, eu vou aqui pegar, aqui com um presente de um amigo muito querido, reverendo Rui Oliveira dos Reis, esse livro, O que todo presbiteriano inteligente deve saber.
do reverendo Adão Carlos Nascimento e do reverendo Alderi Souza de Matos. Um livro muito bem elaborado, que fala das doutrinas, de quem nós somos. Se você tiver a oportunidade de comprar, compre. É um livro de fácil leitura e você vai gostar. E nós paramos quando fala dos 5 pontos calvinistas. Ali ele tem um resumo e eu quis aprofundar um pouco mais. Então, nós pegamos, semana passada, estudamos sobre a depravação total, sobre o primeiro ponto do calvinismo, e hoje nós iremos falar sobre eleição incondicional. Talvez você fique com o pé atrás quando falamos sobre eleição incondicional, de que Deus elege um para a salvação e outro para a perdição. Mas eu vou falar para você o que eu falo sempre, o que eu sempre falo na igreja, nas igrejas que eu pastoreio. Só conseguiremos entender sobre eleição, sobre predestinação e salvação quando nós olhamos a partir de nós. Porque geralmente quando nós falamos sobre predestinação e eleição, a gente pensa sempre na nossa vozinha, no nosso amigo, no nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa esposa, nosso filho. E a gente esquece de olhar para nós. Quando a palavra de Deus ensina de que Deus elege uns e outros não, o que tem que me preocupar é se eu estou no grupo dos eleitos. E geralmente fazemos o inverso. Pensamos assim, poxa, mas fulano é tão bom, Deus é muito injusto em não salvar ele. Deus, ele elegeu. Quem somos nós, ó criaturas, meros mortais? Barro, falar para o olheiro como deve fazer. O que cabe a nós é pregarmos o evangelho. E aqueles que são eleitos, eles serão alcançados pelo esse evangelho. Aí sim, mais à frente iremos falar sobre isso. Mas devemos lembrar, devemos nos preocupar conosco. Eu faço parte desse grupo dos eleitos? Essa graça irresistível chegou até mim? A partir do momento que você começa a entender que todo esse propósito eterno de Deus foi para te escolher por causa do amor dele, você começa a ter a mente mais, como posso dizer, iluminada, no sentido de, claro, ter mais clareza em relação a essas doutrinas. Fala a verdade, não é isso que você pensa? Deus é tão bom, por que ele não vai salvar minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, meu sobrinho, meu amigo? E não é isso que devemos nos preocupar. Devemos pregar o evangelho, mas a salvação é individual. Eu tenho que me preocupar com a minha vida. Pregar, discipular, sim. Mas eu tenho que me preocupar com a minha vida diante de Deus. Meu relacionamento com Deus. Se essa eleição ela te alcançou, você é salvo, lavado e remido do sangue de Cordeiro, aí sim, você vai começar a entender o amor de Deus através desses 5 pontos calvinistas. Então, falamos sobre depravação total e hoje iremos falar sobre eleição incondicional. Então, deixa aqui. Bom. Se todos nós somos tão corrompidos, que nem nós falamos semana passada, que não podemos achegar-nos a Deus sem sermos nascidos de novo pela graça irresistível de Deus, e se essa graça específica foi comprada por Cristo na cruz, então é claro que a salvação de qualquer um de nós se deve à eleição de Deus. Se essa graça foi comprada por Cristo na cruz, então é claro que a salvação de qualquer um de nós se deve à eleição de Deus. Ele escolheu aqueles que ele mostraria essa graça irresistível e para os quais compraria, e para outros não. Então a eleição se refere
exclusivamente a escolha de Deus quanto àqueles a quem salvaria. Desde já falo para você, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Espero que durante esse estudo, vou tentar não me alongar por causa do horário. Da semana passada passou um pouquinho mais de 1 hora e não consegui colocar no Instagram. O Instagram só vai até a 60 minutos. Então, a eleição, ela não quer dizer que Deus é injusto. Deus é justo em todas as coisas. Ele é justo e santo. Todos os seus propósitos são justos e santos. Então, essa eleição se refere à escolha de Deus quanto àqueles a quem salvaria. Então, essa escolha, essa eleição, ela é incondicional porque não há nenhuma condição que o homem tenha de satisfazer antes de Deus salvá-lo. Antes de Deus escolher salvá-lo. Não tem nada que o homem possa fazer antes de Deus escolher para salvá-lo. Por isso que é incondicional. Deus, quando olha para mim e para você, ele não vê condição nenhuma. Ele vê que não temos condições nenhuma para nos salvar. Então, ele, mesmo sendo pecadores, mesmo com a nossa natureza corrompida, ele decide nos salvar. Então, o homem está morto em delitos e pecados, conforme lá em Efésios. O homem está morto em delitos e pecados. Por isso, não há nenhuma condição que ele possa satisfazer antes que Deus escolha salvá-lo de sua morte. Se o homem está morto, ele não tem desejo. Você já viu algum morto ter desejo? Depois de morto. Estou falando aquela pessoa que antes de morrer fala: meu último desejo é que depois que eu parta, vocês pintem a casa de azul. Não, não é isso. Estou falando, a pessoa está morta. Ela tem desejo? Não, acabou. Logo, se ela está morta, não tem desejo, então não tem nenhuma condição que a pessoa possa se salvar. Estou falando morta do pecado, tá? Morto no pecado. Porque Cristo morreu para nos dar vida. A morte de Cristo nos deu vida. Nós que éramos mortos, nós fomos vivificados pela morte de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Mas antes de Cristo, da graça de Cristo vir até nós, éramos mortos. E a quem é morto não tem desejo. Então temos que satisfazer a condição da fé em Cristo para darmos a vida eterna. Mas a fé não é a condição para a eleição. É exatamente o contrário. A eleição é uma condição para a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas aqueles a qual a fé fará o efeito é só nos eleitos. Um exemplo. Todo mundo escuta um sermão. Todo mundo vai num determinado lugar. Maracanã. Billy Graham vai no Maracanã. Maracanã está lotado. Lotado. E ele prega a palavra de Deus. Todo mundo se converte. Anos depois, todos que estavam lá se converteram? Não. Somente aqueles a quais Deus deu a eleição. Eles foram impactados por causa dessa eleição. Não foi ao contrário. Eles ouviram a pregação gerou fé no coração, e Deus olhou e falou assim: esse eu vou separar. Não, é o inverso. A fé, ela só passa a ter efeito na vida dos eleitos. Então a eleição é uma condição para a fé. Porque nos escolheu desde a fundação do mundo, Deus comprou a nossa redenção na cruz. Nos deu vida espiritual, por graça irresistível, e nos trouxe a fé. Olha que maravilha. Deus comprou a nossa redenção na cruz. Como? Nos escolhendo antes da fundação do mundo, antes de tudo isso existir. Antes de tudo isso existir, Deus já tinha nos comprado. Comprou a nossa redenção através da cruz. E nos deu vida espiritual, por causa da sua graça irresistível. Aí sim, ele nos trouxe a fé.
está começando a entender a eleição, como Deus trabalha, como é a salvação. Muitos usam aquele texto de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos usam esse versículo para embasar que Deus veio para salvar, Cristo veio para salvar todo mundo. E não é. Sem fazer exegese do versículo, só fazendo a leitura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ponto, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Tem o mundo, Deus ama o mundo, mas ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E esses que nele crê têm a vida eterna. Tem o mundo todo, mas somente os eleitos crerão em Jesus Cristo. O mundo todo não vai entender, mas aqueles que são eleitos entenderão quem é Cristo, o propósito da vida de Cristo, da morte de Cristo. Então a eleição é anterior à fé. Então em Atos 14, verso 48, faz um relato de como os gentios responderam à pregação do Evangelho. Eu dei o exemplo do Maracanã com Billy Graham, que foi um exemplo que eu criei na hora, mas com certeza Billy Graham pregou várias vezes, inúmeras vezes no Maracanã. Então eles estavam lá em Antioquia da Pisídia e o Evangelho é pregado. Então lá está escrito assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, vírgula, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha só, está escrito lá em Atos, capítulo 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Não significa que todos que ouviram creram. Ao contrário. Somente creu aqueles que foram destinados para a vida. A palavra de Deus está ilustrando o que eu disse quase agora. Não é a fé que vem antes da eleição. A eleição vem antes da fé. A fé só passa a fazer efeito na vida dos eleitos. Aquele que não é eleito não tem fé. Então, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então o texto não diz que todos que creram foram escolhidos para serem destinados à vida eterna. Entendem? O texto não diz que todos que creram que foram escolhidos para serem destinados. Diz que aqueles que foram destinados para a vida eterna, ou seja, aqueles que Deus escolheu, esses creram. A eleição por parte de Deus precedeu a fé e a tornou possível. Esta é a razão decisiva porque alguns creem e outros não. É o que te estou falando até esse exato momento. A eleição de Deus é o motivo porque alguns creem e outros não. Lá em Antioquia da Pisídia, os gentios ouviram, mas só creram os que eram destinados à vida eterna, que eram eleitos. Não foi todo mundo. Um culto evangelístico, no meio da praça, com o microfone alto, com as caixas de som no último volume, é pregado o evangelho. Mas essa palavra só vai fazer efeito na vida dos eleitos. Todos ouvirão, mas aqueles que ouvirem a palavra serão alcançados por essa palavra, e ela começará a fazer efeito na vida deles porque eles foram eleitos. Por isso que devemos pregar. Muitas pessoas falam assim: eu não vou pregar porque Deus já escolheu. Você sabe quem Deus escolheu? Eu não sei. Não sei mesmo. Eu sei que Deus me escolheu. É o que eu disse no início. Só conseguiremos entender esses 5 pontos do calvinismo quando eu tirar as outras pessoas do foco. Cristo morreu para me salvar. Ele me elegeu. Mas eu tenho que pregar, porque Deus elegeu também outros. Economia de Deus da salvação. Então só creram os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então eu posso estar pregando na praça pública, lotada,
mas essa palavra só terá efeito na vida dos eleitos. E muita gente nem sabe quem são. Muitos você não vê esse efeito na vida, porque passam, ouvem, essa palavra produz vida, e eles vão embora, e Deus continua trabalhando na vida deles. Entendeu a importância do pregar? E do não me preocupar com quem Deus salva? Não me preocupar no sentido positivo. Estou falando de dar nomes. Ah, porque Deus não vai salvar A, B ou C. Eu não sei quem Deus vai salvar. Sei que eu sou salvo. Eu tenho que me preocupar com isso. Mas tenho que pregar. Porque lá fora tem muitos eleitos que precisam ouvir a palavra de Deus. De modo semelhante, Jesus disse aos judeus: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Está lá em João 10, capítulo 10, verso 26. De modo semelhante, Jesus disse aos judeus: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. O próprio Jesus falando, hein? Não credes porque não sois ovelhas. Então, vamos observar novamente. Jesus não disse: vós não sois minhas ovelhas porque não creem. Em nenhum momento Jesus disse isso. Vós não sois minhas ovelhas porque vocês não creem. Mas é ao contrário. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Quem são as ovelhas é algo que Deus resolve antes de chegarmos a crer. Ou ser ovelha é algo que Deus resolve antes de chegarmos a crer. Então isto é a base e o elemento que capacita o nosso crer. Cremos porque somos as ovelhas eleitas de Deus e não o contrário. Nós cremos porque nós somos ovelhas de Deus e não ao contrário. Vamos abrir em dois textos, lá em João. João capítulo 8. João capítulo 8, verso 47. Diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha o início do verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ele fala: por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Mais à frente, João 18, 37. Diz assim: então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Palavras de Jesus. Então vamos agora ver a questão da eleição incondicional em Paulo. Vamos lá para Romanos. Abra aí a palavra do Senhor no capítulo 9. A gente vai falar pausadamente dentro do capítulo, tá? Não vamos fazer a leitura do capítulo todo. Caso passe de mais de uma hora a nossa programação, não colocaremos no Instagram, tá bom, irmãos? Disponibilizaremos só no YouTube daqui a pouco. Romanos capítulo 9. Então, em Romanos 9, Paulo enfatizou a incondicionalidade da eleição. Ele enfatiza nesse capítulo 9. Então, nos versículos 11 e 12, ele descreveu o princípio que Deus usou na escolha de Jacó e não de Esaú. Lá no versículo 11 e 12, diz assim, ó: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Então diz assim, ó, e ainda não eram gêmeos. Então diz a Rebeca, diz para a Rebeca, o mais velho será servo do mais novo. A eleição de Deus
é preservada em sua incondicionalidade, porque foi realizada antes de sermos nascidos, ou de havermos feito qualquer bem ou mal. Entenderam? Então essa eleição, ela é preservada na sua incondicionalidade, porque foi realizada antes de nascermos. Antes da nossa mãe nos dar a luz, essa eleição já chegou. Antes de praticarmos qualquer bem ou mal, Deus já tinha nos elegido. Nos elegeu. Já éramos eleitos de Deus. Então Paulo começa a mostrar através desse exemplo de Esaú e Jacó. Só que alguns intérpretes, eles dizem que Romanos 9 não tem nada a ver com a eleição de indivíduos para o quê? Seus destinos eternos. Mas apenas trata de pessoas em contexto de coletividade desempenhando seus papéis históricos. Então, alguns intérpretes, eles dizem que não tem nada a ver esse texto com a eleição de indivíduos. Mas aqui são exemplos apenas de coletividade. Exemplos históricos. E isto é um erro. Por quê? Principalmente porque não se harmoniza com o problema que Paulo estava abordando nesse capítulo. Se você for parar para ler só os títulos que está em epígrafe aí, você vai notar: Paulo e a incredulidade dos judeus, a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus, a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus, fala sobre a soberania de Deus, depois fala que Israel é responsável pela sua rejeição. Só pelo título, você já começa a ter uma noção do que Paulo está tratando. Então, a gente pode ver isso nos primeiros 5 versículos desse capítulo. Paulo diz o quê? Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos. Deus bendito para todo sempre. Amém. Então a gente pode ver o que ele está tratando nesse capítulo através dos primeiros 5 versículos. Então lá no verso 6, Paulo disse assim, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ele faz uma introdução no capítulo e depois ele entra com essa indagação, com esse questionamento. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. O que talvez tenha causado essa impressão em Paulo? De que as pessoas estavam achando que a palavra de Deus tinha falhado. É a interpretação. Talvez você tenha passado inúmeras vezes nesse texto e não tenha perguntado isso. Por que Paulo, ele diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado? A resposta é dada lá no versículo 2 e 3. Paulo diz, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. E a questão mais profunda que Paulo estava tratando não era porque Israel, como nação, tinha este ou aquele papel histórico, e sim que indivíduos de Israel eram anátemas. Eram anátemas e separados de Cristo. Isso que dava essa dor no coração dele. Em outras palavras, destinos eternos individuais ali estão realmente em jogo. Paulo está falando que ele queria que os seus irmãos fossem salvos. Mas não. Então, para confirmar que a palavra de Deus não havia falhado, ele diz lá no verso 9:6, nem todos de Israel são de fato israelitas. Ele fala desse Israel, do Israel de Deus, não Israel nação. Entenderam? Nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Nem todo mundo que está nesse contexto, que vivem ali, vão fazer parte
da grande nação de Israel, que ali através de Paulo chega aos gentios. Nós fazemos parte do Israel de Deus. Então a incondicionalidade da graça eletiva de Deus é enfatizada novamente aqui no capítulo 9, do verso 15 ao verso 16, que diz assim, ó: pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Talvez com esses 2 versículos já pudéssemos finalizar o nosso estudo. Pudéssemos colocar um ponto final. Irmãos, Deus te abençoe. Até a próxima. Porque olha só, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Deus fala isso. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. É a economia de Deus. Economia de Deus. Então, a própria natureza dessa misericórdia, da misericórdia que necessitamos, é uma que desperta e transforma a vontade. Por causa da depravação total que nós vimos semana passada, vimos que somos incapazes de amar a Deus, confiar em Deus e seguir a Cristo. A nossa única esperança é a misericórdia soberana e irresistível de Deus. Não estamos em condição de merecer misericórdia ou de exigir misericórdia. Não temos essa condição de exigir de Deus misericórdia. Nós clamamos por misericórdia, mas não exigimos de Deus misericórdia. Não estamos em condição. Não merecemos essa misericórdia. É graça. E graça é um presente de Deus. Se tivermos de receber misericórdia, ela virá da resolução espontânea de Deus. Isto é o que Paulo estava dizendo. Então, continuando afirmando o poder dessa eleição incondicional, lá em Efésios, um texto que nós conhecemos, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, apenas do verso 3 ao verso 6, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, esse texto é outra afirmação poderosa da incondicionalidade da nossa eleição, de nossa predestinação para a filiação. Então, alguns intérpretes também argumentam que esta eleição aqui, antes da fundação do mundo, foi apenas a eleição de Cristo. Não fala do povo, fala de Cristo. De que Cristo tinha sido destinado para um determinado propósito. Então, alguns interpretam daqui, esse texto, falando que essa eleição é de Cristo. Mas não uma eleição de quais indivíduos estariam realmente em Cristo. Então, isto equivale a dizer que não há nenhuma eleição incondicional de indivíduos para a salvação. Então, a partir do momento que eu falo que essa eleição que Efésios fala é somente a eleição de Cristo para um propósito, eu estou dizendo que não existe nenhuma eleição incondicional de indivíduos para a salvação. Então, esta interpretação não se harmoniza bem com o versículo 11, o qual diz que fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui no verso 11, ele diz, na qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Se você for olhar para essa palavra, predestinar, você talvez tenha uma noção de que seja destinar algo a alguém antes. Tipo, preconceito. É um conceito que é feito antes. Um pré-conceito. Predestinar. Você é destinado a algo antes. Então, aqui o significado normal, aqui nesse texto da palavra, traduzida por escolheu, principalmente no verso 4, é selecionar ou pegar alguém de um grupo. Pegar algo de um grupo.
Então, esse escolher, predestinar, escolher, é tirar alguém de um grupo, pegar ou selecionar. Então, portanto, o significado natural do versículo é que Deus escolheu pessoas dentre toda a humanidade, antes da fundação do mundo, por vê-las em relacionamento com Cristo, seu Redentor. Esta é a maneira natural de entendermos o versículo, que Deus, antes da fundação do mundo, já via o nosso relacionamento com Cristo. Por isso, ele nos separa. Igualmente, a fraseologia do verso 5 sugere a eleição de pessoas para estar em Cristo, e não somente a eleição de Cristo. Está lá no verso 5, destinou para, e nos predestinou para Ele. Para Ele. Nós somos predestinados e não Cristo. Ele é aquele que torna possível a eleição. Cristo é quem torna possível essa eleição. A predestinação e a adoção de pecadores. Por isso a nossa eleição é por meio de Jesus Cristo. Os cristãos veem a fé, eles são unidos a Cristo e cobertos por seu sangue, porque foram escolhidos antes da fundação do mundo para este destino de santidade. Então Cristo, ele é motivo, ele é a razão dessa eleição. Então não tem como dizer que não somos eleitos por Deus. Porque é Cristo que torna possível essa eleição. Continuando ainda em Romanos, vamos voltar lá para Romanos, do verso 28 ao verso 33, capítulo 8, verso 28 a 33, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Talvez esse texto de Romanos capítulo 8, verso 28 ao 33, talvez seja o texto mais importante de todos em relação ao ensino da eleição incondicional. Todos que Deus chama, ele também justifica. Então, este chamar no verso 30 não é feito para todas as pessoas. Começaram a entender? E chamar no verso 30, aos que predestinou, a esses também chamou. Não é para todas as pessoas. Há uma conexão infalível, entre chamados e justificados. Aqueles que são chamados são justificados. Mas todas as pessoas não são justificadas. Todas as pessoas não são justificadas. Somente os que são chamados. Por isso, este chamar não é o chamado geral ao arrependimento que os pregadores fazem ou que Deus outorga por meio da glória da natureza. Todos recebem esse chamado. Não é o chamado de arrependei-vos. É um chamado especial. O chamado verso 30 é feito somente àqueles que Deus predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho. Está no verso 29. É um chamar que leva necessariamente à justificação. Sabemos que a justificação acontece somente por meio da fé. O que é então que é chamado? Que chamado é este, reformulando a pergunta, que é feito a todos que são predestinados e que leva à justificação? Que chamar é esse? Que é feito a todos os que são predestinados e que leva a essa justificação. O chamado não é a pregação, conforme 1 Coríntios capítulo 1, verso 23 e 24. Visto que
é feita para todos os judeus e gentios. Ali Paulo está falando da pregação que é feita para os judeus e gentios. Mas pelo contrário, o chamado acontece por meio da pregação. Entendeu? O chamado não é a pregação, é por meio da pregação. Então, pelo contrário, o chamado acontece por meio da pregação no coração de alguns ouvintes. Ele os desperta dentre os mortos e muda a sua percepção da cruz, para que o aceitem como sabedoria e o poder de Deus. Em outras palavras, o chamado de Romanos 8:30 é a graça irresistível, criadora da fé. A gente vai falar mais à frente sobre a graça irresistível. Então, o chamado do verso 30 é a obra soberana de Deus que traz uma pessoa à fé pela qual ela é justificada. Quando Deus olhou desde a eternidade para o futuro e viu a fé dos eleitos, ele viu a sua própria obra. Escolheu fazer incondicionalmente essa obra por pecadores mortos, cegos e rebeldes, nós. Pois não éramos capazes de satisfazer a condição da fé. Somos espiritualmente mortos e cegos. Logo, Deus realiza a redenção completa do seu povo desde o começo até o fim. A obra de Deus é completa, perfeita. Ele conhece de antemão, ou elege, um povo para si mesmo. Antes da fundação do mundo, ele predestina este povo para ser conformado à imagem de seu Filho, os chama para si pela fé. Olha só, ele predestina um povo para ser conformado à imagem de seu Filho, ele escolhe antes da fundação do mundo o povo para si, ele predestina este povo para ser conformado à imagem de seu Filho Jesus Cristo, os chama para si mesmo pela fé, os justifica somente pela fé e finalmente os glorifica. E nada pode separá-los do amor de Deus em Cristo. Olha que bênção. Então, essa eleição só conseguiremos entender, primeiro, a partir da perspectiva do amor de Deus. E a partir do momento que saímos do trono do julgamento. Não somos juízes, somos réus. Então, quem sou eu para julgar Deus? Porque ele escolhe A e pretere a B. É o amor de Deus. Você foi alcançado por esse amor? Essa eleição, ela é concreta na sua vida? Você crê que Deus te chamou, te elegeu, te predestinou, te comprou através do sangue de Cristo? Então você conseguiu entender esse estudo. Deus, ele olha na eternidade, que para Deus não existe passado, presente e futuro. Ele olha e me vê, ele te vê, sem condições alguma de se salvar. E ele te elege, apesar de ser pecador, apesar de sermos pecadores, corrompidos. Ele nos elege pelos méritos de Cristo Jesus. Somos comprados por este sangue. E hoje devemos louvar a Deus, porque fomos alcançados por esta graça. Concluindo, você é amado por Deus desde a eternidade? Sim. Então ele colocou o seu favor sobre você antes da criação do mundo. Ele o escolheu quando o viu em sua condição desesperadora. Ele o escolheu incondicionalmente para si mesmo. Somos ovelhas do Senhor, e ninguém nos arrebatará da mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue falando profundamente ao seu coração. Que esse estudo produza frutos no seu coração. Produza gratidão, porque Deus te ama.
está terminando o nosso estudo. Essa semana, nosso irmão Gabriel fez aniversário e a nossa irmã Marilda fez aniversário de casamento. Vamos orar pela vida deles. Mas desde já quero agradecer a sua participação, que Deus continue a te abençoar. Muito obrigado pela tua presença. A partir do domingo que vem, nós já estaremos na nossa igreja. Tentaremos fazer de tudo para fazer a transmissão ao vivo pelo Facebook da igreja. Eu tenho um problema sério com tecnologia. Vou pedir ajuda do meu filho. Mas vamos tentar. Aí será o culto transmitido ao vivo. 9 da manhã e 18h30. Mas desde já agradeço a você que tem nos acompanhado. Essa semana ainda teremos as nossas devocionais através do Facebook. O nosso estudo bíblico quinta-feira, que estamos estudando Filipenses. Mas Deus continue abençoando a sua vida. Continue orando pela minha vida, pela Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema. Continue orando para que Deus tenha misericórdia da população mundial acometida pela Covid-19, que esse período passe o mais breve possível para que possamos estar plenos na igreja, para que a gente possa nos abraçar, possa nos beijar, possa estar em comunhão com os outros, um pouquinho mais juntos. Estaremos lá, juntos, separados, mas juntos. Mas desde já eu agradeço. Que Deus continue abençoando a sua vida e vamos orar por esses nossos irmãos queridos. E já fazendo a oração final e depois a bênção. Pai amado, obrigado por esse estudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos elege antes da fundação do mundo. O Senhor olhou para nós e por causa da sua misericórdia e amor, o Senhor nos compra. E hoje pertencemos, ó Pai, ao seu rebanho, somos ovelhas tuas. E a tua palavra diz que nada nos arrebatará das suas mãos. Por isso, Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Que esse amor, Pai, também seja derramado na vida, Senhor, do nosso irmão Gabriel e na vida da nossa irmã Marilda e do seu casamento, Pai. Que o teu amor, a tua graça, as tuas misericórdias sejam derramadas na vida de cada um, Senhor. Muito obrigado pela vida deles. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que durante todo esse período têm acompanhado os estudos bíblicos, das devocionais. Que o Senhor venha, Senhor, retribuir a cada um, Senhor, conforme, Senhor, a tua graça, conforme o teu favor. Continue, Senhor, livrando da pandemia, livrando de todo mal, protegendo, Pai, não somente a eles, mas também todos os seus familiares. Te peço que o Senhor nos dê um dia abençoado, Senhor, na tua presença. E assim, possamos estar aqui novamente, mais tarde, para poder prestar, Senhor, um culto a Ti e ouvir a Tua palavra. Assim eu oro, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe.